Nós não sabemos ao certo quantas vezes Senhor Jesus chorou enquanto esteve nesse mundo, mas o fato é que o coração dele se apertou e ardeu diante de várias situações. Pelo menos duas delas são conhecidas por nós. Uma, quando seu amigo Lázaro morreu, e outra, quando ele chega diante de Jerusalém e ele vê a vida que as pessoas viviam ali. Lucas, no seu evangelho, nos registra um pouco da dor do coração do nosso Senhor Jesus, quando ele escreve essas palavras que estão no capítulo 19, a partir do verso 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto agora está oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Na última semana de vida de Jesus, quando ele vai até Jerusalém e entra na cidade da qual ele só sairá para ser crucificado, Jesus só sairia daquela cidade com a cruz nas costas, para ser levado para o lado de fora dela, onde ele foi pregado, nas mãos e nos pés. A Bíblia nos diz que ao chegar perto de Jerusalém, o coração dele doeu e ele chorou, dizendo: Ah, Jerusalém, se você soubesse aquilo que importa, para que você pudesse ter paz. Em outros registros dos outros evangelistas, Marcos, Mateus e João, a Bíblia nos conta que Jesus, vendo a cidade, ele disse: quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas. E ele fala aqui como Deus. Quantas vezes eu enviei os meus profetas, mas vocês mataram a todos, perseguiram. E eu estou aqui. E ele sabia que fariam a mesma coisa com ele. E é por isso que eles não tinham paz, porque eles não acolhiam o Senhor Jesus, o príncipe da paz. E aí então ele diz uma profecia e diz: chegará um tempo em que cercarão a cidade e vão aumentar, apertar ainda mais o cerco, vão cravar trincheiras ao redor da cidade. Ninguém sairá, ninguém entrará, até que eles, os teus inimigos, entrarão e arrasarão, e não sobrará pedra sobre pedra nessa cidade. E essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Muito tempo, algumas décadas depois de Jesus ter morrido, mas ainda durante o período da vida de alguns apóstolos, como o apóstolo João. No ano 70, os romanos cercaram a cidade, entrincheiraram ao redor da cidade, ninguém entrou e nem saiu por meses e meses a fio, até que o cerco se apertou e eles destruíram o templo, destruíram a cidade, mataram muitos judeus, prenderam muitos, enquanto alguns outros fugiram. E ali a cidade foi arrasada. E segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, que estava ali e viu aquela cena, se alguém passasse por ali, não reconheceria que ali havia existido uma cidade antes, porque não havia sobrado pedra sobre pedra. Jesus não diz essa profecia aqui em Lucas simplesmente porque ele queria destruir, mas porque a ausência da presença dele na vida dos judeus, a insistência daquele povo de destruir tudo aquilo que vinha de Deus, de rejeitar todos os chamados do Senhor, de dar as costas para toda a instrução do Senhor, só levaria eles à destruição. Deus, ele permanece distante daquele que permanece com um coração orgulhoso, um coração arrogante, um coração rebelde diante da sua santa palavra. O Senhor resiste e o fim dessas pessoas será a destruição. Jesus não está rogando uma praga sobre Jerusalém. Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus lamenta porque ele vê o fim de Jerusalém. Ele sabe o que aconteceria com aquela cidade. E há uma profecia em Ezequiel e em outros trechos do Antigo Testamento que diz que ainda assim, depois dessa destruição, Deus voltaria a juntar os seus filhos de todas as nações e ele os traria de volta para a sua terra. E isso se cumpriu agora, no nosso tempo, no século passado, na década de 40, quando o órgão das Nações Unidas, a ONU, permitiu que os judeus voltassem para a sua terra.
E nós estamos aguardando aquilo que viria depois dessa profecia, que é o retorno do Senhor Jesus e a grande conversão em massa de todos os judeus. Mas até que isso aconteça, fica a lição do último dia em que Jesus entrou naquela cidade, porque o próximo dia será na sua segunda vinda. Ele vai entrar de novo naquela cidade, mas agora com todos os judeus reconhecendo que ele é o rei. Mas da última vez que ele entrou, todos eles o rejeitaram e todos eles, orgulhosamente, não abraçaram ou receberam a sua palavra. Entenda que todas as vezes que você, com o coração duro, rejeita as palavras de Deus e aquilo que Ele fala a você, isso entristece a Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, como diz a sua palavra, mas Ele deseja que todos alcancem a salvação. É isso que diz a sua palavra. Mais uma vez, o que eu vejo aqui é que se Jesus, homem, em carne e osso, estivesse aqui entre nós e visse o nosso sofrimento, e visse a nossa angústia, e visse a nossa vida, sem dúvida nenhuma, o que ele gostaria de trazer era paz para o nosso coração, transformação para a nossa vida. Mas se ele não visse humildade dentro de nós, sem dúvida nenhuma ele choraria mais uma vez e diria: eu não posso entrar ali, porque há muito deles ali e pouco de mim ali. Se nós queremos ver a entrada de Jesus na nossa vida, na nossa cidade interna, interior, no nosso próprio coração, se nós queremos ver transformação, salvação, triunfo, vitória, poder de Deus na nossa vida, é necessário que nós façamos o caminho para o Rei que vem e digamos: bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, o Rei dos Reis, que nós nos entreguemos a Ele arrependidos de nossos pecados, para que Ele triunfantemente, como entrou em cidade de Jerusalém montado em um jumento, Ele entre na nossa vida e transforme a nossa história. Que Ele transforme a tua vida também para a glória dEle e para a sua alegria.